Exclusivo, a TV Band teve acesso a um estudo que mostra a evolução da criminalidade na capital do país. Assaltos a carros fortes e explosões de caixas eletrônicos revelam que facções criminosas como PCC e Comando Vermelho estão cada vez mais próximos do Distrito Federal. O levantamento foi apresentado pela Federação Nacional dos Policiais Federais, que faz um alerta. Essas quadrilhas armadas com arsenal de guerra estão se preparando para dominar as cidades. Veja na reportagem especial de Carolina Vilela. Anápolis, Goiás, 24 de agosto de 2018. 2 integrantes de uma quadrilha de roubos a bancos são presos. 3 fuzis e uma metralhadora foram apreendidos. A cidade fica a cerca de 150 quilômetros de Brasília. Novo Gama, madrugada de 10 de maio, em torno do Distrito Federal. Bandidos fortemente armados atacaram uma agência bancária. 3 caixas foram destruídos. Valparaíso de Goiás, 6 de março deste ano. Ladrões chegam em um carro branco. Um deles desce e explode os caixas eletrônicos. A cidade está a meia hora de Brasília. Lusiânia, 1º de fevereiro de 2017. Moradores viveram cenas de terror. Caixas dessa agência bancária no centro da cidade foram explodidos. Na fuga, os ladrões dispararam várias vezes. É possível ouvir a rajada de tiros. A cidade goiana fica a 100 quilômetros de Brasília. Mais de um ano depois do ataque, os rastros da ousadia dos bandidos ainda estão nas paredes da agência. Entre 2016 e 2017, foram registrados em Lusiânia 8 assaltos a caixas eletrônicos. A gente não tem mais sossego, né? Infelizmente, a gente vive com medo. As transportadoras de valores também viraram alvo fácil nas mãos de quadrilhas especializadas. Em 2016, o estado de Goiás registrou 13 ocorrências desse tipo de crime. Em 2017, foram 7 casos. Só no primeiro semestre deste ano, já foram 4 roubos. A federação que representa os policiais federais afirma que houve uma mudança preocupante na atuação dessas quadrilhas. São associações estruturadas e com papéis bem definidos. É o crime organizado dando o seu recado de que ele tem uma capacidade de exercer ações criminosas para superar a ação preventiva do Estado. As abordagens foram feitas em trechos muito próximos, com uma distância de apenas 7 quilômetros entre os locais dos ataques. Uma estratégia para evitar imprevistos, já que, segundo a polícia, nesses lugares, os celulares apresentam instabilidade no sinal. O primeiro roubo foi em março. Em junho, outro carro forte foi assaltado na BR-040. Houve uma perseguição e troca de tiros. Esses casos mais recentes que aconteceram nas regiões que cercam Brasília confirmam a guerra que o Brasil insiste em negar está chegando à capital do país. Bandidos cada vez mais violentos, né? Cada vez mais inteligentes também, né? E com armamento pesado. Em agosto, a Polícia Militar fez a maior apreensão de armamentos pesados da história do Distrito Federal. O arsenal, digno de guerra, estava escondido em uma caminhonete blindada. Explosivos, 10 fuzis, 10 pistolas e muita munição. Número 5 vezes maior do que foi apreendido no ano passado, quando foram recuperados 2 fuzis. São equipamentos de guerra, são fuzis usados aí pelo exército norte-americano, por facções criminosas, pelo Estado Islâmico, como a AK-47, que é um armamento que ele dificilmente falha. A suspeita da polícia é que o grupo planejava resgatar presos do presídio de segurança máxima em Formosa. Então eles mostram que estão descontentes com aquela prisão, querem de volta e vão usar de todas as ferramentas que têm para ter os seus líderes ou seus componentes de volta. Em julho, criminosos renderam os vigilantes da administração do Riacho Fundo 2, região do DF, e tentaram explodir o caixa eletrônico. No mesmo mês,
3 homens explodiram um caixa eletrônico no anexo do Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Algumas autoridades policiais procuradas pela nossa equipe admitiram as constantes tentativas de integrantes de facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, de transformarem a capital do país no mais novo reduto do crime organizado, mas não quiseram gravar entrevista. A justificativa é que uma reportagem poderia alertar essas quadrilhas e atrapalhar investigações em andamento. Mas, mesmo sem dar detalhes, a Polícia Militar do DF está se preparando para enfrentar possíveis confrontos. Armas mais potentes, de grosso calibre e carros blindados já estão sendo comprados pela corporação. A PM quer estar pronta para enfrentar a guerra, que parece estar cada vez mais próxima da capital do país. Em nota, a Polícia Militar reforçou que trabalha em conjunto com outras polícias do país no intuito de fazer o mapeamento dos locais sensíveis por meio de serviços de inteligência. A PM disse ainda que as estratégias de combate ao crime organizado do DF têm se mostrado eficazes e que um exemplo foi a apreensão que a gente viu aí na reportagem. Agora, Cláudio Humberto, é uma guerra, a gente está perdendo essa guerra? Não, olha, é uma guerra que precisa ser travada, né? Ainda é cedo para saber se estamos perdendo essa guerra. Agora, isso aí é uma lorota, né? A apreensão que aqui se refere à Polícia Militar foi meio que casual. Na verdade, eles não pararam, um carro não parou quando o policial mandou, saiu em disparada e eles então saíram em perseguição até que conseguiram cercar e tal, abordar e prender todo mundo. Foi uma coisa meio casual, não foi produto de investigação, não foi produto de inteligência. Esse é que é o problema, né? O problema é que a gente percebe que era até previsível que isso ocorresse, né? Porque, afinal de contas, como apertou para cima dos bandidos, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Com a ação lá da intervenção do Exército, e os bandidos começaram a deixar o Estado, eles migram para estados do Centro-Oeste, onde é alta a renda média da população, né? Eles acreditam que aqui está a riqueza, que Brasília é uma espécie de depósito de ouro, então eles vêm para cá para tentar roubar mais ainda, para praticar todos os tipos de crime. E a Polícia Militar do Distrito Federal nem sequer considera a possibilidade de mudar de atitude. A atitude permanece a mesma. A dos bandidos, não. Este é que é o problema. E mais uma semana de esforço concentrado aqui no Congresso. Depois de adiar votações, senadores e deputados devem se reunir para debater temas importantes. O plenário da Câmara pode votar o controle de empresas aéreas por estrangeiros. Já os senadores avaliam temas relacionados à saúde. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, de novo com a gente. Será que agora sai votação, Renata? Então, vamos ver o que vai sair desse esforço concentrado, né, Rodrigo? Vamos ver, vamos aguardar. Esperamos que sim. A gente sabe que eles estão voltados aí para campanha eleitoral, né? Estão nos respectivos estados, municípios. Cerca de 80% dos nossos digníssimos parlamentares vão tentar a reeleição. Boa parte daqueles que não vão tentar a reeleição vai tentar se eleger, ou seja, continuar ali na política, em outro cargo. Então, a prioridade para eles nesse momento é exatamente essa. A gente lembra que o que seria o último esforço concentrado no Senado foi adiado. Eles alegavam aí que os deputados precisavam analisar medidas importantes, medidas provisórias, então eles iam aguardar os deputados analisarem, enfim, mas de fato não faltam análises importantes a serem feitas. A gente não está falando só de plenário, a gente está falando de comissões, são várias as comissões, debates que precisam passar nas comissões para depois irem ao plenário. Por exemplo, tem uma proposta no Senado que prevê aí que pessoas que tenham doenças raras possam sacar o dinheiro do FGTS, então são muitas medidas importantes para a população. Agora imagine você que a Fundação Getúlio Vargas divulgou um levantamento que diz o seguinte: dos cerca de 10.500 projetos apresentados pelos nossos deputados nessa legislatura, de 75% a 95% não foram finalizados. Olha só, hein, Rodrigo? Vamos ver se agora podem ser, né, Renata, Cláudio Humberto? Deveríamos ter pouco trabalho aí no Congresso? Não, o trabalho tem muito, né? O problema é que não temos quem execute esse trabalho. A gente, desde o começo do ano, vem aqui advertindo, avisando que este ano será um ano completamente nulo do ponto de vista legislativo, por vários fatores. Teve Copa do Mundo, teve vários pretextos, várias desculpas para que suas excelências ganhassem sem trabalhar, e ganham bem, hein?
Deputados e senadores custam, em média, mais de entre 200 e 210 mil reais por mês, cada um deles, trabalhando ou não. Aí eles não trabalham, né? Tanto faz. O fato é que agora tentam renovar os seus mandatos, ou são candidatos a outros cargos e negligenciam ainda mais os seus deveres perante o parlamento. E confira agora a agenda dos candidatos ao Palácio do Buriti nesta segunda-feira. Alberto Fraga, do Democratas, participou de uma reunião com empresários do Polo de Modas e com representantes da Federação da Associação das Micro e Pequenas Empresas. Mais tarde, se encontrou com servidores da carreira socioeducativa e com representantes do setor produtivo e reservou esta tarde para reuniões com bombeiros e policiais militares. O candidato Alexandre Guerra, do Novo, teve reuniões internas nesta manhã. Depois, à tarde, tem a gravação de entrevistas para a TV e à noite se reúne com lideranças do Riacho Fundo 2. A candidata do PROS, Eliana Pedrosa, gravou o programa eleitoral durante a manhã. Depois fez reuniões no escritório político. À noite, o encontro é no condomínio Florença, que fica na Ponte Alta do Gama. A candidata do PSOL, professora Fátima Souza, marcou reuniões internas durante a tarde. E às 8 horas da noite tem um evento com os conselheiros tutelares da capital. Ibanez Rocha, do MDB, agendou reuniões internas e vai gravar programas para o rádio e TV durante toda esta segunda-feira. O candidato do PT, Júlio Miragaia, gravou propaganda eleitoral pela manhã. Depois se reúne com militantes e trabalhadores. Renan Rosa, do PCO, tem entrevista durante a tarde e participa de uma plenária no comitê. O candidato do PSB à reeleição, Rodrigo Hollenberg, passou a manhã com representantes da União dos Proprietários de Trailers e Quiosques e fez caminhada no setor comercial sul. Depois concedeu entrevistas e se reuniu com representantes da Comissão das Escolas Particulares do DF. À tarde tem uma nova reunião com produtores rurais. O candidato do PSD, Rogério Rosso, se encontrou com líderes religiosos pela manhã. Depois teve reunião com o presidente do Comitê Internacional Paralímpico e gravou o programa eleitoral. A tarde foi reservada para um encontro com os servidores da Novacap. Até o fechamento desta edição, o candidato general Paulo Chagas, do PRP, não tinha divulgado a agenda. E a partir desta semana, o Band Cidade Primeira Edição terá um novo quadro, o Consulte o Doutor. Toda terça e toda quinta-feira nós vamos entrevistar aqui um profissional de saúde para tirar a sua dúvida. Então, quer saber aí como controlar a vacinação do seu filho, não sabe como tratar aquela gripe que não vai embora, está ainda indeciso sobre um tratamento alternativo? É só mandar sua pergunta aqui para a gente no WhatsApp do Band Cidade. Então, anote aí nosso número, que é o 99976-9204. Consulte o doutor, ele responde aqui no Band Cidade Primeira Edição. E a seguir, sem atingir a meta, o governo prorroga a campanha de vacinação contra a pólio e o sarampo. O Band Cidade volta já.